Livro de Levítico, livro de Vaikra, do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 57. O versículo 1. Depois disse Yahweh a Moshe, versículo 2: Essa será a lei da Torá, do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Versículo 3. Se ele sair para fora do acampamento, examinará se a praga do leproso tiver sarado. Versículo 4. O sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tome 2 aves vivas e limpa, pau de cedro, carmesim e isopo. Versículo 5. Mandará também que se imole uma das aves num vaso de barro sobre as águas vivas. Versículo 6. Tomará a ave viva e com ela o pau de cedro, o carmesim e o isopo, os quais molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. Versículo 7. Expegirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Versículo 8. A pessoa que se há de purificar lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água, assim será limpo. Depois entrará no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Versículo 9. Ao 7º dia rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e a sobrancelha, assim rapará todo o pelo, também lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água, assim será limpo. Versículo 10. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, 3 décimos de efa de flor de farinha, que é a farinha de primeira qualidade, fina, para oferenda de cereais, amassada com azeite e 1 log de azeite. Versículo 11. O sacerdote que faz purificação apresentará o homem que se há de purificar, bem como aquelas coisas perante o Yahweh, à porta da tenda da revelação. Versículo 12. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá como oferenda pela culpa, tomando também o log de azeite e os moverá por oferenda de movimento perante Yahweh. Versículo 13. Imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferenda pelo erro e sacrifício, no lugar sagrado. Porque, como é oferenda pelo erro, pertence ao sacerdote, assim também a oferenda pela culpa é coisa muitíssima sagrada. Versículo 14. Então o sacerdote tomará do sangue da oferenda pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Versículo 15. Tomará também do log de azeite, derramará na palma da sua própria mão esquerda. Versículo 16. Então molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite expegirá com o dedo 7 vezes perante Yahweh. Versículo 17. E do restante do azeite que está na sua mão,
O sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferenda, pela culpa. Versículo 18. O restante do azeite que está na sua mão, pô-la sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante Yahweh. Versículo 19. Também o sacerdote oferecerá a oferenda pelo erro, e fará expiação por aquele que se há de purificar, por causa da sua imundícia. Depois imolará o sacrifício. Versículo 20. Oferecerá o sacrifício e oferenda de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e ele será limpo. Versículo 21. Mas se for pobre e as suas posses não bastará para tanto, tomará um cordeiro para oferenda pela culpa, como oferenda de movimento, para fazer expiação por ele, 1/10 de efa de flor de farinha, que é a farinha mais fina, de farinha amassada com azeite, para oferenda de cereais e 1 logo de azeite. Versículo 22. As 2 rolas, 2 pombinhos, conforme a sua posse permitirem, dos quais um será oferenda pelo erro, e o outro sacrifício. Versículo 23. O 8º dia trará para a sua purificação ao sacerdote, à porta da tenda da revelação perante Yahweh. Versículo 24. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferenda pela culpa e o log de azeite, e moverá por oferenda de movimento perante Yahweh. Versículo 25. Então imolará o cordeiro da oferenda pela culpa, e tomando do sangue da oferenda pela culpa, pô-lo sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito. Versículo 26. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Versículo 27. Com o dedo direito aspergirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes perante Yahweh. Versículo 28. Igualmente do azeite que está na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferenda pela culpa. Versículo 29. E o restante do azeite que está na mão, para sobre a cabeça daquele que há de se purificar, para fazer expiação por ele perante Yahweh. Versículo 30. Então oferecerá uma das rolas, um dos pombinhos, conforme a sua posse permite ele. Versículo 31. Sim, conforme as suas posses, um para oferenda pelo erro e o outro como sacrifício, juntamente com a oferenda de cereais. Assim fará o sacerdote perante Yahweh a expiação por aquele que se há de purificar. Versículo 32. Esta é a Torá, a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja posse não ele permitirem apresentar a oferenda estipulada para a sua purificação. Versículo 33. Disse mais Yahweh a Moshe e a Arão. Versículo 34. Quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos dou a possessão,
e eu puser a praga da lepra ou alguma casa da terra da sua possessão, versículo 35, aquele a quem pertencer a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo, parece que a minha casa, como que a praga é minha casa, está na minha casa. Versículo 36. O sacerdote ordenará que despeja a casa antes que entre para examinar a praga, para que não se torne impuro tudo que está na casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Versículo 37. Examinará a praga, se ela estiver nas paredes da casa, em covinha verde ou vermelha, e esta parecerem mais profunda que superfícies. Versículo 38. O sacerdote, saindo daquela casa, deixará fechada por 7 dias. Versículo 39. O 7º dia voltará o sacerdote, examinará se a praga se tiver estendido nas paredes da casa. Versículo 40. O sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que exclua da cidade no lugar impuro. Versículo 41. Fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado deitarão fora da cidade no lugar impuro. Versículo 42. Depois tomarão outras pedras e porão no lugar da primeira, e outra argamassa se tomará, se rebocará a casa. Versículo 43. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancada, as pedras raspada, a casa de novo rebocada. Versículo 43. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancada, as pedras, raspada a casa de novo, rebocada. Versículo 44. O sacerdote entrará, examinará se a praga se estiver estendido na casa, lepra roedora, e há na casa imunda. Versículo 45. Por conseguinte, se derrubar a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade, é um lugar impuro. Versículo 46. A pessoa que entrar na casa, enquanto estiver fechada, será impuro até a tarde. Versículo 47. A pessoa que se deitar na casa, lavará suas vestes. Quem comer na casa, lavará suas vestes. Versículo 48. Mas se tornando o sacerdote entrar, examinando a casa, se a praga não tiver estendido nela depois de ter sido rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. Versículo 49. Se para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo. Versículo 50. E morará uma das aves num vaso de barro, sobre águas vivas. Versículo 51. Tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim, a ave viva, e o molhará no sangue da ave, e molhada, e nas águas vivas expelirá a casa 7 vezes. Versículo 52. Assim purificar a casa com o sangue da ave, com as águas vivas, com a ave viva, com o pau de cedro, com o isopo e com o carmesim. Versículo 53. Mas soltará a ave viva para fora da cidade,
para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Versículo 54. Esta é a Torá de toda sorte de praga, de lepra, área com crosta. Versículo 55. Da lepra das vestes das casas. Versículo 56. Da inchação, da postula, da mancha lustrosa. Versículo 57 para terminar. Para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a Torá da lepra. Este foi o livro de Levítico, do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 57. Bíblia Vaikra, capítulo 15, capítulo 14. Que o Pai que está no céu abençoe todos nós com saúde. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser.